Boa noite, meus irmãos. Que a graça e a paz do Senhor esteja sobre os nossos corações. Amém? É muito bom nós estarmos aqui mais uma vez, na casa do Senhor, juntos com os nossos irmãos, como igreja do Senhor. Eu quero agradecer aos centralizados da sua direção por nos convidar. O mês é deles, e eles tiveram a gentileza de nos convidar, para pregar na abertura, então, do mês da juventude, a gentileza, porque eles poderiam. São tantos os pregadores, e eles vamos ter muitos durante esse mês, e eles convidaram para fazer a abertura. Para mim é uma honra. Muito obrigado, pelo carinho e o privilégio que os irmãos estão me dando aqui nesta noite. Eu gostaria de ressaltar, antes da mensagem em si, a presença de uma pessoa com muito carinho. Eu vou pedir a minha prima para ficar de pé. Silene, fica de pé. Essa é minha prima, meus irmãos. Silene, ela foi ex-membro desta igreja. Os irmãos, mais da nossa época, lembra bem. Silene foi criança aqui também, junto conosco, Foi batizada nessa igreja, batizada pelo pastor Elson. Foi, Helena? E prazer ter ela aqui com a gente nesta noite, tá, Helena? Deus abençoe. Alegria mesmo ter você com a gente aqui. Meus irmãos, o tema que a juventude escolheu para esse mês dos centralizados, os irmãos já aprenderam, Centralizados é a juventude da Igreja Batista Central de Lucas, centralizados na vontade de Deus, com as suas vidas no centro da vontade de Deus. Por isso que centralizados. Os irmãos já entenderam muito bem isso. E o tema que eles escolheram me fez ficar muito feliz. Eles foram assim extremamente espirituais na escolha desse tema, quando eles escolheram falar sobre unidade. Porque às vezes nós nos deparamos sobre alguns temas que falam especificamente a vida da juventude ou dos jovens de uma maneira particular, mas falar sobre unidade vai falar sobre a igreja do Senhor. Falar sobre unidade vai falar sobre o propósito de Cristo no meio da sua igreja. Falar sobre unidade vai falar sobre o desafio que eu e você temos enquanto servos do Senhor, sermos do Senhor a cada dia, andarmos unidos, apesar das nossas diferenças, das nossas questões. Unidade. Meus irmãos, olharam um monte de pessoas diferentes, de criações diferentes, de grau de escolaridade diferente, que moram em regiões diferentes, unidas num lugar. Tem que ter algo que faz isso, Tem que ter algo que faz isso. E ver essas pessoas vivendo, mesmo no meio das suas diferenças, em comunhão, é algo espiritual que faz isso. Não é simples. Você pode ver um monte de gente juntos dentro do supermercado, mas não há unidade. Você vê um monte de gente juntas, muitas vezes no ambiente de trabalho, mas não há unidade. Agora, a igreja do Senhor não. São pessoas diferentes juntas, que comungam de uma mesma fé, que adoram o mesmo Deus, que foram unidas diante desse Deus maravilhoso, resgatados por esse Deus através de Jesus Cristo. Isso é unidade. Isso é unidade. Fiz alguma coisa? Não? Não, tá bom. Então, isso é a unidade. Eu queria pensar com os irmãos sobre isso, nas palavras do próprio Jesus. Capítulo 15, do verso 1 ao verso 5, eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia para nós lermos esse texto da palavra. João 15, de 1 a 5. Eu sei que vai aparecer ali na projeção, mas vamos ler de maneira alternada, cada um versículo, e o verso 5 nós vamos ler todos juntos. Vamos, Evangelho de João, capítulo 15, do verso 1 ao verso 5. Amém? Alternadamente. Eu sou a videira verdadeira e meu pai é o lavrador. Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado.
Todos. Eu sou a videira, vós as varas, quem está em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Amém, meus irmãos? Vamos orar? Pai, muito obrigado pela tua palavra lida aos nossos corações. Usa, Senhor, esse teu servo conforme a tua vontade. Fala, Pai, a cada coração aqui pelo teu Santo Espírito. Nós oramos em nome de Jesus. Amém, Senhor Deus. Amém. Querido, deixa a tua Bíblia aberta nesse texto, de João, do Evangelho de João. Palavras de Jesus para a minha vida e para a sua vida. Ensinamentos tremendos, obrigado, meu irmão. Ensinamentos tremendos para a nossa vida enquanto igreja do Senhor e para a minha vida em particular enquanto servo do Senhor. Resgatado pelo Senhor e para a glória do Senhor. Você tem dúvida disso? Deus não te chamou à toa. O Senhor não enviou Jesus Cristo pela sua vida de maneira à toa. Jesus não quer algo simples de você. Jesus não quer qualquer coisa sobre a sua vida. Jesus quer você. Jesus quer a minha vida nas mãos dele. Jesus quer nos unir em torno do propósito de que Ele tem para a nossa vida e nos unir em forma de igreja para a glória dele. Isso, meus irmãos, é um milagre da unidade. Eu gostaria de separar 3 sentidos de unidade nesse texto que nós lemos e com a ajuda da palavra do Senhor, para que nós pudéssemos pensar. 3 sentidos de unidade. Primeiro sentido de unidade que eu vejo no texto aqui de João, Evangelho de João, capítulo 15, em concomitância com os ensinamentos do Novo Testamento, somos unidos ou temos unidade porque somos dele, somos de Jesus, fomos comprados por Jesus. Todos fomos comprados por Jesus. Por causa de quem pertencemos. Tremendo nós lembrarmos o seguinte: não somos de nós mesmos, somos de Jesus. Então, o primeiro sentido de unidade, meus irmãos, é ser de Jesus, ser dele, comprado por Jesus. Paulo entendeu muito bem isso quando ele escreve em 1 Coríntios 7, o verso 22 e 23. Vamos ler juntos? Vamos? Dá para os irmãos lerem? Dá, né? Aquela letra ali até cego vê, né, meus irmãos? Dá para ler bem, né? Vamos lá? Porque fostes comprados por bom preço, não vos façais servos dos homens. Maravilhoso você olhar para esse texto e começar a pensar no que Paulo estava sendo usado pelo Espírito Santo para a igreja de Corinto naquela época. Eu preciso que você preste atenção em uma coisa. Paulo faz um jogo de palavras aqui entre servidão e liberdade. Quando eu penso que sou de Jesus, eu estou dizendo que eu fui comprado por Ele, logo eu pertenço a Ele. Queridos, antes eu era do mundo, antes eu era do pecado, antes eu era escravo do pecado, porque aquele que comete pecado é escravo do pecado. Mas então Jesus vem e compra a minha vida. E Paulo diz para a igreja de Corinto o seguinte: no meio de uma sociedade onde a escravidão é comum, no meio de uma sociedade onde ter um escravo é normal, vocês precisam entender o seguinte: Jesus veio para libertar senhores e escravos. Paulo está fazendo a ponte aqui pelo seguinte: aquele que é escravo, mas é de Jesus, é livre. E aquele que é senhor, mas não tem Jesus, é escravo. Olha que coisa. Paulo começa então a fazer esse jogo de palavras entre a escravidão e a liberdade. Mesmo que eu seja escravo de cadeias, um dono humano, se eu já me encontrei com Jesus, eu hoje sou livre. E mesmo que eu seja um senhor de engenho, dono de muitos escravos, mas se eu não tenho Jesus, eu sou escravo do pecado. É isso que Paulo está dizendo. Paulo está dizendo que a verdadeira liberdade está em Cristo.
Quer seja eu livre, quer seja eu escravo. Era essa a realidade. Sabe por quê, meus irmãos? Porque na igreja de Corinto estava acontecendo algo tremendo. Doutor fulano se converteu. E agora ele diz que é de Jesus. Só que doutor fulano, ele tem 30 escravos da casa dele. E vários escravos da casa deles também se converteram. E agora doutor fulano, que é dono dos escravos, também é irmão daqueles escravos. Essa era ao mover a ação do Espírito Santo no meio da igreja. Uma igreja que atuava e que libertava tanto senhores quanto escravos. Então, o que Paulo está chamando a atenção da igreja de Corinto é o seguinte: quer livres, quer escravos, em Cristo somos livres. Mas agora, servos de Cristo. Como é bom ser escravo de Jesus. Ruim é ser escravo do pecado. Ruim é ser escravo dos vícios. Ruim é ser escravo da maldade, da corrupção. Ruim é ser escravo desse mundo. Mas ser escravo de Jesus é tremendo. Sabe por quê, queridos? Porque ser escravo de Jesus quer dizer que o meu Senhor, o meu dono, Ele deu a vida dele por mim. Ele me amou primeiro. Ele me compreende. Ele está comigo todos os dias. Ele cuida de mim. Ele me livra do mal. Ele morreu na cruz e me libertou. E me deu vida eterna. Isso é ser escravo de Jesus. Ser escravo assim, você a vida toda. Porque esse é o meu Senhor. Enquanto aquele que é escravo do pecado tem garantido a morte, tem garantido a doença, tem garantido o desastre, tem garantido os infortúnios, as coisas terríveis que esse mundo tem preparado, as ciladas do inimigo, as desavenças, as brigas, as confusões e, por fim, o inferno e a morte eterna. Tremendo é ser escravo de Jesus. Escravos dos homens, mas aceitaram Jesus, livres em Jesus. Livres entre os homens, sem Jesus, escravos do pecado. Eu fico lembrando da figura do mercado de escravos que eu já comentei com os irmãos aqui hoje. De uma outra vez. Um grande mercado de escravos. E você já viu isso em filmes. Seres humanos sendo colocados em praça pública para serem observados como simples produtos, mercadorias, né? E um chegava, abria os dentes para ver se era bom, sacudia para ver se não tinha nada caindo, se não estava doente, né? E mexia para cá. A gente vê isso muito bem em Gladiador, né? O filme Gladiador fica claro ali, né? E aí um vale mais, outro vale menos, um tem interesse de vários, outros ninguém quer, né? E é aquele escravo. E é interessante, meus irmãos, que nós, antes de conhecermos Jesus, nós estávamos assim, no balcão do mundo, e cada hora chegava um e dava um lance sobre as nossas vidas. As drogas chegavam e davam um lance. Eu quero esse jovem. A prostituição vinha e dava outro lance. Eu quero aquela jovem. Eu quero aquela ali. A pornografia vinha, aquele rapaz, aquele homem, eu quero ele para mim. E iam comprando. A violência, o tráfico, cada um lançava, dava o seu lance e ia adquirindo uma vida. E nós estamos vendo, meus irmãos, que no mercado da vida deste mundo, muitos são os lances pela vida humana, mas só para a queda e para a destruição. Então, um dia naquele mercado, onde eu e você estávamos, Jesus chegou e falou assim: eu vou arrebatar esse lote. Eu quero esse lote. E o leiloeiro disse: como que você vai pagar? Eu vou pagar com meu sangue. E eu e você fomos comprados pelo sangue do Cordeiro, do Filho de Deus, que tira o pecado do mundo. Isso nos une. Isso nos une. Isso nos faz unidos numa mesma família, numa mesma casa, numa igreja, da igreja do Senhor. Somos irmãos de sangue, irmãos remidos, lavados no sangue de Jesus Cristo. Isso é unidade.
Um mais bonitinho, o outro mais bonitinho ainda, porque no meio do povo não tem feio, no povo de Deus, né? Então é um mais bonitinho, o outro mais bonitinho ainda, né? Pensaram que eu ia falar feinho, né? Mas não. Depois vocês vão falar que o feinho sou eu, aí não fica bem. Não, é um bonitinho e um mais bonitinho ainda, né? Um mais gordinho, um outro mais magrinho, um mais altinho, um mais baixinho, né? Um mais jovenzinho, um mais velhinho, né? Mas todos comprados por alto preço, pelo mesmo preço, o sangue de Jesus derramado na cruz do Calvário. Aí, o lance das drogas foi vencido. Da pornografia foi vencido. Da prostituição foi vencido. Na minha vida e na sua vida, o lance de Jesus, o sangue de Jesus, foi o maior preço pago por você e por mim. E as minhas ovelhas ouvem a minha voz, e eu dou-lhes a vida eterna, e ninguém as arrebatará da minha mão. Meu Pai que as deu é maior do que todos, e ninguém tirará da mão de meu Pai. E agora a gente é de Jesus, para a glória de Jesus, porque somos dele, comprados para ele. Então, meus irmãos, unidade, primeiro sentido de unidade é ser dele, ser de Jesus, comprado por Jesus. O segundo sentido de unidade, meus irmãos, é estar nele. É eu e você que fomos comprados por ele, vivermos nele. E aí eu volto ao texto de João 15, agora no versículo 5. Vamos ler todos juntos, meus irmãos? Vamos. Eu sou... Jesus a videira, eu e você as varas, agarradas, presas, unidas à videira, à árvore. Vamos trazer um pouco mais para a nossa realidade? Vamos. Para a gente, videira, né? É tão assim distante, né? Jesus a mangueira e nós os galhos. Imagina, aquela mangueira, né? Frondosa. Aquela igual na casa da minha sogra, daquela manga que não tem fiapo, que todo ano quando dá, todo mundo quer que eu traga uma, sabe? Né? Aquela manga sem fiapo, aquela que você chupa e não fica nada nos dentes, né? Então aquela mangueira frondosa e nós, os galhos agarrados ali. Como, meus irmãos, eu pergunto, o galho grudado à árvore, como ele pode verdadeiramente se alimentar? Somente estando grudado à árvore. Como o galho está grudado à árvore, nós precisamos estar grudados em Jesus, porque sem ele não somos nada. Nada podemos fazer. Nada podemos fazer. Meus irmãos, como é bom saber disso. Como é bom ter esse texto da palavra de Deus para vir e mexe e retornar a ele. João 15, 5. Um texto que eu tenho decorado e que toda vez os cultos a gente fala aqui. Como é bom saber que nós não temos condições de fazer nada se não for através e por meio de Jesus. Sem Jesus, nada podemos fazer. Nada podemos fazer. Precisamos estar grudados em Jesus. Unidade, meus irmãos, é nós estarmos juntinhos a Jesus, grudados em Jesus, caminharmos com Ele, vivemos com Ele, andarmos com Ele, para Ele. Porque sem Ele não somos nada. Essa semana você deve ter recebido, ou essa semana ou semana passada, ou recebeu mais de uma vez no seu WhatsApp, né, a história do jumentinho, né? Você recebeu essa história, com certeza, essa semana. Se você não tem o WhatsApp, que bom, é para você que eu vou contar a história, né? Vou contar a história para você. Conta a história que um jumentinho, jovenzinho, né? Chegou em casa feliz da vida, falando para a mãe, mãe, aí eu sou o cara. Mãe, eu sou muito bom. Mãe, todo mundo me ama, todo mundo me quer, eu sou o cara. Mãe, descobri isso. E a mãe olhou para ele e falou, o que foi, meu filho? Mãe, eu fui passear em Jerusalém,
E de repente um homem lá olhou para mim, né, viu um jumentinho, 0 bala, ninguém tinha montado ainda, né? Banco de couro, né? Banco de couro, 4 rodão, né? E ele pegou e chamou, pega aquele jumentinho ali. E aí aqueles me pegaram, mãe, me botaram lá na entrada de Jerusalém, e aquele homem sentou em cima de mim e eu fui entrando. Quando eu fui entrando em Jerusalém, mãe, olha, era palmas, era grito, e sacudiam ramos. Pai, mãe, olha, jogavam vestidos assim, e eu fui pisando nos vestidos de todo mundo. Olha, só a senhora vendo, aquele povo me ama. Eu sou o cara, mãe. A mãe olhou para ele, preocupada, e falou assim, filho, olha só, faz o seguinte, semana que vem, vai lá de novo, e depois você me conta como é que foi. Ah, mãe, tá bom, vai ser bom, porque eu vou chegar lá, vai ser tudo de novo, tudo. E aí o jumentinho foi de novo, na semana seguinte, né? E quando chegou em Jerusalém, aí olhou, tudo já estava diferente, ninguém olhou para ele. Quando ele já estava no meio da cidade, sozinho, andando no meio da cidade, ainda viu os moleques que, né, com a tiradeira, ainda deram as pedradinhas nele ainda, eles chotaram ele chegou perto de um bar e chotaram ele, tudo, e ele voltou para casa triste, cabisbaixo, chorando, e virou para a mãe, e falou assim, mãe, eu não sei o que aconteceu, esqueceram de mim, mãe. Estava tudo tão bom e tudo, agora eu cheguei lá, me enxotaram, teve os moleques que jogaram pedra em mim, me xingaram, jogaram para lá, jogaram para cá. E aí a mãe dele virou para aqui, vem cá, meu filho, não fica assim não. Você sabe quem foi que montou em você na semana passada? Ele falou assim, mãe, foi Jesus Cristo. Aí a mãe virou para ele e falou assim, então, meu filho, sem Jesus, você não passa de um jumentinho. Sem Jesus, você não passa de um jumentinho. A glória é de Jesus. A honra é de Jesus. O que nos faz ser algo é Jesus. O que nos usa é Jesus. Porque sem Jesus, nós não somos nada. Sem Jesus, nada podemos fazer. Sem Jesus, não há unidade da igreja, não há unidade da juventude, não há unidade entre eu e você. O que nos une é Jesus. Agora, a gente juntos, nós juntos, com Jesus, nós podemos fazer grandes coisas. Essa semana eu ouvi um pastor falar uma frase que eu guardei no meu coração. O pastor Cláudio, da PIB de Vila da Penha, de Vista Alegre, estava pregando lá no Instituto de Inverno, lá na Segunda Igreja Batista de Fragoso, e ele falou uma frase que eu guardei. Ele disse assim, sozinhos nós andamos mais rápido, mas juntos nós vamos mais longe. Sozinhos você pode até andar mais rápido, mas juntos, um ajudando o outro, nós podemos ir mais longe. Unidos, meus irmãos. Unidade. Unidos a Cristo. Unidos a Jesus. Fazendo a obra e a vontade do Senhor. Sem Ele, nada podemos fazer. E por fim, meus irmãos, nessa reflexão desta noite, terceiro sentido de unidade é receber e honrar a Jesus. Receber e honrar a Jesus. Comprados por Cristo, juntos com Ele, agora que nós temos Ele no nosso coração e na nossa vida, precisamos honrá-lo com essa vida que Ele nos deu. Verso 7, vamos ler todos juntos? Vamos? Se vós pedireis tudo que quiseres e vos será feito. Se, né? Alguém já disse que se meu pai fosse mulher, eu tinha 2 mães. Então, se muda muita coisa, né? O se é um problema muito sério, né?
Se. E a Bíblia, meus irmãos, é cheia de sis. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, buscar a minha face e se arrepender dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, sararei a sua terra, né? Se, né? Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Se buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e aí agora o texto de Jesus vem dizendo: se vós estiverdes em mim, e as minhas palavras estiverem em vós, pedireis tudo o que quiserdes e vos será feito. Se eu estiver em Jesus, e se as palavras de Jesus estiverem em mim, tudo o que eu fizer será para a glória de Jesus. Tudo o que eu falar será para a glória de Jesus. Todas as minhas atitudes serão para a glória de Jesus. Cada um dos meus atos, pensamentos e ações serão para a glória de Jesus. Se eu estiver em Jesus e as palavras de Jesus estiver em mim. Como, meus irmãos, a vara pode honrar a videira? Ou como o galho pode honrar a mangueira? Como? Como que o galho pode honrar a mangueira? Dando fruto. Dando fruto. Naquela mangueira frondosa e bonita. O galho que vai chamar mais atenção, que vai dar a fama, que vai abençoar, que vai glorificar aquela mangueira. É aquele galho que a gente chama que está carregadinho. É aquele que está cheio de frutos. Aquele galho. E o galho, meus irmãos, que partido sai dessa mangueira, queridos, logo ele murcha, ele seca, ele perde as folhas, ele não dá fruto, e daqui a pouco alguém pisa, e ele é quebrado, e ele é jogado fora, é lançado no fogo. Nós precisamos estar grudados à mangueira, à árvore, que é Jesus, e dando fruto para que todos possam glorificar através da nossa vida a pessoa de Jesus. A pessoa de Jesus. Porque o galho tem os frutinhos balançando, tem os frutinhos, mas todo mundo olha e fala assim: olha que mangueira linda. Não é verdade? Ninguém olha que galinho lindo. Não, as pessoas olham que mangueira, como está carregada essa mangueira. A glória é da mangueira. Né? Nós somos os galhos. A glória é de Jesus. Com os nossos frutos, nós honramos não a nós mesmos, mas a Jesus. Por isso, meus irmãos, não importa o que eu faça, deve ser para a glória do Senhor, quer por palavras, quer por ações. Tudo o que façais, sejais para a glória do Senhor. Você em Jesus e as palavras de Jesus em você. Juventude, você em Jesus e as palavras de Jesus em você. Isso é unidade. Você em Jesus, buscando o Senhor, vivendo o Senhor, e as palavras do Senhor, vivas e eficazes na sua vida. Vocês querem ver o que é a unidade com Cristo? Quantos aqui trouxeram a sua Bíblia? Levanta, por favor. Levanta a sua Bíblia assim. Tem bastante Bíblia aqui. Né? Glória a Deus. Tem bastante Bíblia. Amém. Que bonito. Agora, quantos trouxeram o celular? Levanta o celular agora. Todo mundo levantando o celular. Todo mundo. Pode levantar, gente. Pode levantar o celular aí. É para levantar mesmo. É. Com quem você se relaciona melhor? Quem é o primeiro que você pega de manhã cedo? Quem é que dorme do teu lado? Quem é que você está preocupado sempre se realmente vai estar carregado o suficiente para durar todo o dia?
Quem você não sai de casa sem ele, e se lembrar que esqueceu, você volta para pegar? Há 20 anos atrás já existia a Bíblia. Há 20 anos atrás não existia celular. Quem você está em constante contato? Quem que quando você está sem, você se sente que está faltando alguma coisa? Parece que eu estou pelado. No meu caso tem um relógio também. Se eu sair sem relógio, eu fico assim, né? Apenas para nós refletirmos, meus irmãos, como nós valorizamos tanto algumas coisas, mas Jesus falou assim: se vós estiverdes em mim e as minhas palavras estiverdes em vós, pedireis tudo o que quiserdes e vos será feito. Está entendendo porque muita coisa que a gente pede a gente não recebe? Está entendendo? Porque muita coisa que a gente pede a gente não recebe, porque ainda estamos longe de se cumprir essa palavra de Jesus em nós. Porque, queridos, se eu estou em Jesus e as palavras de Jesus estão em mim, sabe o que isso quer dizer? É que eu penso igual a Jesus. Tudo que eu quero é o que Jesus quer para mim. O que eu sonho são os sonhos que Jesus tem para mim. O que eu almejo é o que Jesus almeja para mim. O que eu busco é o que Jesus quer para mim. Se eu estou em Jesus e as palavras de Jesus estão em mim, quer dizer isso, que a nossa unidade é tão tremenda, tão maravilhosa, tão diária, que eu penso, Jesus realiza. Jesus pensa e eu já estou cheio de vontade de fazer. Isso é que Jesus está ensinando aqui. É essa visão de unidade. Queridos, Jesus não quer, jovem, Jesus não quer que você seja um chato. Jesus quer que você seja a bênção. Jesus não quer que você seja um careta, um quadrado. Jesus quer que você honre a Ele com a sua vida. E honrar a Jesus, meus irmãos, você honra quando ama a sua palavra. Você honra Jesus quando dá bom testemunho. Você honra Jesus quando o busca em oração. Você honra Jesus quando é bom filho, respeitador e honra seus pais. Quando você honra a Jesus quando é bom aluno. Você honra Jesus quando é bom amigo, quando é bom irmão, quando é um bom crente. Você honra a Jesus. E é isso que Jesus espera de você, jovem, centralizado e igreja do Senhor. Unidade. Unidade. Quando todos sabem de quem você é, você honra Jesus. Quando todos olham para você e todos dizem, esse é um servo de Jesus, você honra Jesus. João 13:35, o texto bíblico vai dizer, nisto todos conhecerão que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. A quem você pertence? A quem você pertence? A quem você está grudado? Ao Senhor ou ao celular? A quem você tem honrado? Com a sua vida, com as suas palavras, com os seus pensamentos, com as suas atitudes. Quando você está sozinho e ninguém te vê, quem é honrado na sua vida? A quem você tem honrado? Una-se ao Senhor, para a glória do Senhor. E você vai ver o Senhor fazer maravilhas na sua vida. Baixe sua cabeça nesse momento. Unidade. Estar junto do Senhor, porque fui comprado pelo Senhor para a glória do Senhor. Para a glória do Senhor. Não espere que alguém valorize mais você do que o próprio Jesus valorizou. Ninguém fará isso.
Ninguém fará isso. Ninguém tem nada mais precioso para pagar pela sua vida do que o preço que Jesus já pagou. Preço de sangue que Ele derramou da cruz do Calvário. Dedique a sua vida ao Senhor. Entrega o teu caminho ao Senhor. Confia nele e o mais Ele fará. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, louvado e engrandecido seja o teu nome, Pai. Porque de maneira tão tremenda e maravilhosa, o Senhor nos resgatou. O Senhor nos tirou da escravidão deste mundo. Nos libertou das garras do inimigo, do pecado e do mundo. E nos trouxe para servi-lo em graça, em amor, em felicidade, em misericórdia, que só o Senhor tem pelas nossas vidas. Nós queremos glorificar ao Senhor. Queremos dar frutos que glorifiquem o teu nome, ó Pai. Queremos estar unidos ao Senhor, ligados ao Senhor, porque reconhecemos que sem Ti nada podemos fazer. Toma, Senhor Deus, nas Tuas mãos essa juventude. Toma, Senhor Deus, nas Tuas mãos a Tua igreja, para que nós, como corpo de Cristo, glorifiquemos o Teu nome a cada dia. Somos do Senhor. E, ó Pai, se há alguém, ó Pai, aqui nesta noite, como aquele galinho, que está fraquinho, Senhor Deus, limpa as suas impurezas. Poda, Senhor. Cuida, ó Pai, para que este ou esta, ligados ao Senhor, cuidados pelo Senhor, possam estar novamente se fortalecendo no Senhor e dando frutos que glorifiquem o Teu nome. É a oração que nós te fazemos, no precioso nome de Jesus. Amém, Senhor Deus. Deus nos abençoe, meus irmãos. Amém.